Bom dia. Bom dia. Vamos chegando. Bom dia, bom dia. Muito bom dia, Paulo. Bom dia, Nath. Bom dia, Ilka. Vamos chegando, vamos nos conectando. Telzinho acordou bem na hora que eu ia chegar aqui. Deu uns 2 minutinhos de atraso por conta disso. Bom dia, vamos chegando. Sejam bem-vindos, pessoal. Vamos começar a se conectar nessa segunda-feira, trazendo a gratidão pro coração. Quem tá aqui há mais tempo, eu tenho falado muito a importância da gratidão em primeiro momento do dia, que quem agradece, a graça desce. Então vão se conectando, já agradecendo por essa nova semana que se inicia, pela vida, pela misericórdia que se renova nessa manhã. Bom dia, vamos entrando, podem compartilhando, acordando o pessoal, chamando e convidando para essa live. Quem é a primeira vez aqui? Coloca o número 1, pessoal. Só para eu saber quem que tá a primeira vez aqui comigo. Vão colocando o número 1 aqui. Paulo é o primeiro dia, tem mais alguém que é o primeiro dia? Todos os demais já estão comigo desde o início? Quem for o primeiro dia dessa live, coloca o número 1 para eu saber, para eu contextualizar para vocês um pouquinho.
Pessoal, muito bom dia. Nós vamos iniciar. Que a gente tenha um dia abençoado e produtivo, como disse a Jaqueline. Para quem é a primeira vez nessa live, assim como o Paulo, aqui eu falo sobre liderança com propósito. Então, sim, é a liderança, é desenvolver a sua liderança no meio que você atua. Seja essa liderança dentro da sua empresa, seja numa grande equipe, seja dentro da sua família. E da onde que eu tiro, né, esse conhecimento para estar compartilhando com vocês? Na verdade, quem não conhece a minha história, eu sou líder e fui líder muito cedo e líder por muitos anos. E eu consegui conduzir grandes equipes de alta performance, a entregar e superar resultados. Então, nas minhas posições de liderança, eu cheguei a liderar um time de mais de 800 pessoas. Eu não vou contar toda a minha história aqui, mas eu fui crescendo na liderança. E é como eu cresci na liderança. São esses princípios que eu utilizei para crescer na liderança que eu entrego aqui de graça, tá, pessoal? Então, o objetivo dessa live, sempre que eu falo assim, pessoal, pega o aviãozinho, compartilhe, não é para minha honra, não, tá? Eu tô compartilhando de graça, para que a graça que eu recebi chegue até vocês. E é o que eu peço, seja vocês um instrumento, compartilhem de graça esta mensagem. Independente de ser a live, faça com que essa mensagem atinja mais pessoas. Então eu vou enviar aqui, ó, vou pegar aqui e enviar para todos os meus contatos. Eu peço que eu tô fazendo uma entrega aqui, tanta gente me pede mentoria e eu me propus a fazer de graça. E quando é de graça, às vezes as pessoas não dão tanto valor, né? Mas eu vou reforçar e convidar mesmo assim. Ó, tô enviando para um monte de gente, lembrando quem tá acordando, que eu tô por aqui. Tem gente que já tá até aqui na live que eu tô vendo, viu? Então, o que eu costumo dizer? Bom dia quem tá chegando aí, sejam bem-vindos, tá? Às vezes as pessoas me perguntam, e depois que eu comecei essa série de live, essa é a 11ª live, tá, pessoal? Às vezes as pessoas têm essa dúvida, mas o que é liderança com propósito? E tem um esqueminha que eu já até postei na primeira live, se eu não me engano, que é quando a gente associa o conhecimento técnico com a sabedoria divina e aplica os dons que nós temos para servir aquelas pessoas que a gente está exercendo a liderança. Então é conhecimento técnico, mais sabedoria divina, mais a aplicação desses dons que cada um tem o seu, para servir quem está ao seu redor, seja a sua equipe, seja a sua família, seja os seus amigos. Então, quem é líder, ele tem autoridade e influência sobre alguém. Inclusive, quando a gente é colocado numa posição de pai e mãe. Então, todos os líderes, eles exercem essa autoridade e eles exercem uma influência. E a liderança com propósito vai permitir com que você utilize o conhecimento técnico, e esse você tem que buscar constantemente. Associe a sabedoria, você tem que buscar constantemente, e utilize o seu dom único, porque Deus deu para todo mundo um único dom, ou um dom único, não um único dom, né? Talvez um principal dom, e ele é único. E quando a gente serve as pessoas ao nosso redor, e é isso que Deus pede para a gente fazer, atrelado à sabedoria e conhecimento, isso é a liderança com propósito. E é isso que eu estou convidando vocês a desenvolverem a partir do momento que inicia a acompanhar, né, inicia essa jornada comigo, a mudar a sua liderança, a não ser somente líder com base no conhecimento técnico, ou então achar que a sabedoria divina vai suprir toda a sua necessidade. Não, pessoal, é associar o conhecimento técnico à sabedoria divina e constantemente servir a sua equipe, o seu time, a sua família com o seu dom único. E isso você tem que buscar todos os dias também.
pedir a Deus que te mostre. Então, eu inicio aqui já com muita gratidão no meu coração por esse momento, por estar compartilhando um pouco ou tudo que eu sei com vocês que estão aqui comigo nessa jornada. Eu, além daqui, depois eu levo todo o resumo disso para minha comunidade, tem o link lá na bio, então quem quiser entre lá. Mais uma vez, é conhecimento de graça, tá? Eu não vou vender nada ali, eu tenho empresas, eu tenho outros negócios, minhas mentorias geralmente é sobre gestão, aqui liderança com propósito é de graça que eu recebi e é de graça que eu vou compartilhar. Tá bom? Então quem quiser mais para perder uma live lá na comunidade vai ter. A gente está vendo a melhor forma de subir os links lá. Como são 40 minutos de conteúdo, é bem pesado, então não dá para subir o vídeo, mas tudo vai estar na comunidade. Quem quiser entrar, o link está na minha bio, tá bom? Hoje eu vou falar um tema que ele é muito importante para todo líder. E eu já até dei uma pincelada aqui em outra live, mas hoje eu vou amadurecer um pouquinho mais, que é sobre humildade. E para eu iniciar a falar sobre humildade, eu preciso resgatar um pouquinho de maturidade que a gente falou nas duas últimas lives. E o que eu gostaria de resgatar sobre maturidade, que é uma competência também muito importante para o líder buscar. Afinal, para a gente crescer em qualquer área da vida, a gente precisa amadurecer. Então, eu falei sobre isso. Quem quiser depois volte lá, eu vou compartilhar os links, vocês assistem. Mas, para a gente crescer, a gente precisa amadurecer. E amadurecer requer tempo. Eu também já falei sobre isso, certo? Só que o que a gente precisa entender? Que esse tempo que a gente precisa para amadurecer, a nossa equipe também precisa. Quem está ao nosso redor também precisa. Então, nós como líderes precisamos respeitar o tempo de amadurecimento da nossa equipe. Quem é da área de pessoas, né, RH, eu vi que a Aline entrou agora há pouco, seja bem-vinda, Aline, uma líder maravilhosa que eu admiro. É muito comum dizer, isso já é um conceito na área de pessoas, de treinamento, que há uma curva de aprendizagem. Então, para cada pessoa que vai assumir uma nova posição dentro de uma empresa, então cada pessoa ali da sua equipe, alguém que entrou novo na sua equipe ou na sua empresa, existe um conceito que existe uma curva de aprendizagem. Essa curva de aprendizagem, pela teoria, dura em torno de 2 a 3 meses, que é o tempo para essa pessoa aprender todas aquelas funções que está na sua descrição de cargo, para essa pessoa se apropriar do sistema, se apropriar dos processos, conhecer a equipe. Então isso é um conceito que já existe, tá? E aqui eu tô falando conteúdo técnico, pessoal, lembra? Liderança com propósito, conteúdo técnico, busca constante da sabedoria divina e aplicar o seu dom para servir quem está ao seu redor. Então aqui eu tô falando tudo é conteúdo técnico, tá bom? Esses 2 ou 3 meses que é a curva de aprendizagem, depois desses, mais de 15 anos como líder, né, considerando até hoje, de fato ela existe. Então, primeiro, a gente precisa dar esse tempo, tá? Tempo para a pessoa se apropriar de sistema, processos, conhecer as pessoas que ela está assumindo, principalmente se ela for ocupar uma posição de liderança. Porém, pessoal, o que não se fala de forma técnica é que fora aquela descrição de função que a gente lista alguns pontos, essa pessoa ali da equipe, principalmente se for um líder ligado a você, né, uma posição de gestão, ela vai ter várias outras atribuições que não é possível pôr ali no papel, que são os desafios, que são os imprevistos que acontecem na operação. E fora aqueles imprevistos, vão ter também fatores externos que não estão descritos ali na função. O que significa isso, Nath? O que são esses fatores externos? Pessoal, quando a gente fala de profissionais,
Independente se é um profissional operacional ou um cargo de gestão, na essência do profissional há a pessoa, existe a pessoa. E é impossível, esse conceito de antigamente falava, separe, né, vida pessoal de trabalho. Não, isso é impossível. Dá sim para a gente filtrar e trabalhar bem, mesmo com os desafios da vida pessoal. Mas a vida pessoal, ela existe. E não existe somente aqueles desafios que a pessoa está passando nesse momento. Que às vezes é doença na vida de alguém próximo, às vezes a própria doença, às vezes um filho pequeno que ainda está dando trabalho e acorda de madrugada. Às vezes uma pandemia assombrando aí, né? A gente já teve que lidar com isso. Enfim, os desafios, eles existem fora da empresa. E esses desafios, às vezes, não é só do momento presente. Ninguém sabe a história na intimidade de cada um. Às vezes esse profissional, ele sofreu coisas seríssimas na sua infância. Pode ser que ele quase perdeu a vida na infância. Pode ser que ele foi abusado, pode ser que ele foi maltratado, pode ser que ele foi abandonado pelos pais. E se a gente não conhece essa história, como que você vai exigir que ele, em 2 meses, ele tem tudo isso e em 2 meses ele vai aprender todas aquelas funções e vai desempenhar com maestria? E aí vem a maioria das empresas e colocam o período de experiência, geralmente é com 3 meses, né? E aí um líder tem que avaliar aquela pessoa em 3 meses. Pessoal, é necessário, porque as empresas precisam implantar um sistema de gestão e algumas regras. E infelizmente é necessário colocar, né? Olhando pelo conhecimento técnico aqui. Mas com toda a sinceridade do mundo, eu não acredito que é possível a gente avaliar alguém com apenas 3 meses, porque a gente não conhece a história dessa pessoa. E aí, pessoal, a gente tem que atrelar, você que é líder e que está avaliando esse profissional com apenas 3 meses e está assinando ali se ele continua ou não na empresa com apenas 3 meses, não use somente seu conhecimento técnico, peça sabedoria divina, peça justiça divina nessa avaliação, porque a gente desconhece as lutas que esse profissional está passando e que ele já passou na vida. Então, pessoal, quando a gente fala de processo, que maturidade é um processo e exige tempo, lembre-se sempre, você que é líder, maturidade é um processo e exige tempo, mas isso não pode ser aplicado só para você como líder. Tem e deve ser aplicado na sua equipe também. Você tem que respeitar o tempo e o processo do seu time. Pessoal, faz sentido? Se faz sentido, acenem aqui, comentem, mandem informações, dê um sinal aqui, porque a Nath, na essência, gosta de conversar. E conversar é falar e ouvir, não é só falar. Por isso que eu deixo os comentários abertos aqui, tá bom? Então, vocês estão conseguindo acompanhar esse racional? Então vamos lá, acenem aqui para mim, comentem sim, obrigada gente, obrigada. Então primeiro passo, respeitem o processo do time, certo? Esse é o primeiro ponto. E para a gente fazer isso, pessoal, o que vai exigir nosso, tá? Vai exigir muita humildade. E essa é uma característica que tem que estar presente sempre na liderança. Principalmente aquela pessoa que é uma nova liderança, tá? Mas geralmente quando você é líder recém-colocado na posição, você já tem uma predisposição para ser humilde. O que significa isso? Você está iniciando na sua carreira de liderança, então você está buscando conhecimento com todos. É fácil ser humilde assim porque você está precisando dessa humildade. Mas mesmo assim tem pessoas que vêm com uma bagagem de conhecimento técnico, uma formação tão grande que não consegue ser humilde, mesmo nessa primeira posição de liderança. Então aqui vai o alerta para você. Eu aprendi que quanto mais conhecimento técnico eu busquei,
mais eu me aprofundei em livros. E eu falo isso, pessoal, porque além de ser engenheira agrônoma, formada numa excelente universidade, eu sou mestre em agronomia, eu tenho 2 pós-graduações, fora os diversos cursos que eu já fiz sobre gestão. E uma dica eu dou para vocês: quanto mais você se capacita, quanto mais você estuda, ao mesmo tempo desenvolva mais a sua humildade. Não corra o risco, não caia nessa armadilha de pensar que por você ter mais conhecimento você é melhor que alguém. Então essa é uma dica assim importantíssima que eu dou para você que está se tornando líder agora, você que está se tornando empresária agora, mesmo que você tenha uma bagagem de conhecimento muito grande, a humildade tem que estar sempre presente. Então, desde a primeira liderança, aprenda com seu líder, aprenda com o consultor, aprenda com a sua equipe, aprenda até com aquele auxiliar que acabou de entrar na empresa, que às vezes você está ensinando, aprenda. É essa humildade que a gente tem que buscar. Isso desde a primeira liderança até o mais nível de liderança que você já imaginou, que você nem imaginou atingir. Seja humilde. Gente, os grandes líderes que eu já conheci, aí eu falo assim, dos CEOs, presidentes de grandes empresas. É tão lindo ver que eles são humildes. Eles conversam com o estagiário, eles aprendem. Eu falo estagiário, auxiliar, para vocês entenderem o nível de humildade. Eles vão sim visitar, às vezes o negócio já tomou uma proporção tão grande, quem trabalha em multinacional sabe disso. Às vezes vem os donos lá, os presidentes, CEOs, uma vez por ano visitar aquela unidade. Mas eles vêm numa posição de aprendiz, de aprender sobre aquela operação, de aprender sobre as pessoas, eles perguntam, eles querem conhecer. E aquilo não é teatro não, gente. Vocês acham que eles têm que fazer algum teatro na posição que eles estão? Quem é dono de uma grande empresa? Hoje eu sou empresária. Você acha que eu preciso fazer teatro com alguém que está ali na operação? Não, pessoal, não preciso. Não preciso e nem quero, né? Pelo amor de Deus, se eu quisesse fazer teatro, eu tinha escolhido a profissão de atriz, talvez. Não. Realmente é a humildade de conhecer aquela operação na essência. E quando a gente vai conhecer uma operação na essência, a gente tem que conhecer as pessoas que estão ali nessa operação. É a humildade de conhecer despropositadamente alguém. Às vezes aquela pessoa não vai ter nem nada para contribuir com você, mas busque conhecer despropositadamente e se surpreenda com a história de cada um que está ali trabalhando com você. Bom dia, Mê, seja muito bem-vinda. Pessoal, então é esse nível de humildade que a gente precisa exercer na liderança. Eu já usei uma frase de Falcone aqui que eu gosto muito, que liderar é sobre entregar resultados por meio da equipe fazendo o certo. E outra frase que eu gosto muito é que líderes não cuidam de resultados. Líderes cuidam de pessoas e pessoas geram resultado. Então, quando a gente fala em ter humildade para conhecer as pessoas da operação, é para você ouvir, conhecendo as pessoas, talvez ela vai abrir o desafio que ela está passando na vida nesse momento e você vai conseguir realmente ter empatia por aquele momento. Às vezes você, como líder, vai inclusive conseguir solucionar alguma dor que ela está passando. Quantas vezes eu visitei a operação da base e nessa visita, conversando despropositadamente com o time, eu identifiquei uma necessidade que era simples resolver e que talvez aquele líder operacional estava tendo uma dificuldade, eu não estava abrindo o ouvido para esse time. Eu lembro de uma situação, talvez quem trabalhou comigo na Cevasa, na época que era da Cargill, ali em Itaí, teve uma visita que eu fiz numa frente de serviço no campo, tá? E ali na área de vivência tinha um pessoal que estava almoçando, né? Era o horário de almoço. Eu conversando com um deles, e um deles me falou que estava buscando
um aparelho auditivo. Ele tinha uma deficiência auditiva e esse aparelho era muito caro e que ele já tinha tentado por intermédio do líder dele conseguir, mas até o momento não tinha conseguido. E eu nem sabia como a empresa poderia ajudar, porque a empresa que eu estava não tinha não tinha ali um procedimento de como auxiliar nesses casos. Mas o que eu pude fazer, gente? Era um deficiente auditivo querendo ser ouvido. Olha que profundidade que tem isso. Ele queria ouvir para poder ouvir as pessoas e queria ser ouvido. O que eu podia fazer nesse momento, gente? Me fala o que você faria nesse momento. Tinha algo que eu poderia fazer mais precioso para aquela pessoa do que ouvir despropositadamente, ouvir com interesse a solicitação dele. Gente, o ouvir, para quem não tem como ouvir, vale ouro. Eu estava entregando o meu ouro para aquele cara. Vocês conseguem entender o quão profundo é isso? Vocês acham que se eu não tivesse parado para ouvir, eu saberia até que ele era um deficiente auditivo? Me digam, se eu não tivesse ido até lá, né, tirado a bunda da cadeira, o famoso TBC que a gente fala, eu saberia que ele era deficiente auditivo? Você acha que a equipe traz esse tipo de coisa pra gente? Não, pessoal, não traz. Então, o primeiro passo eu dei como líder. Eu fui ouvir o time despropositadamente. E ao ouvir o time, eu recebi essa súplica, essa solicitação. E aí entrou o meu posicionamento como líder. Aí eu tive que me posicionar e levar lá para a diretoria, achar uma saída para isso. Eu não sabia como eu poderia ajudar, mas eu acionei a área de saúde, perguntei o que a gente tinha de política sobre isso, perguntei se não dava para ir além. A área de saúde já estava tentando uma ajuda por meio da fisioterapeuta, né, auditiva, enfim, já estava nesse processo, mas aquele incentivo que eu dei como autoridade mais alta da liderança agrícola ali, sem dúvida nenhuma acelerou esse processo, para dar um desconto na folha, para ele conseguir esse aparelho auditivo, para resolver o problema desse cara. Vocês podem ter certeza, pessoal, todos nós aqui somos um só corpo, existe uma unidade e isso está na palavra. Dentro da nossa empresa também vivemos em unidade. Uma pessoa satisfeita vai reverberar e vai melhorar aquela energia no time todo. Ao mesmo tempo, uma pessoa reclamando e insatisfeita vai também conseguir reverberar e atrapalhar a entrega de um time todo. Então entenda, toda vez que você resolver um problema pontual, não pense que ele é pontual. Ele está impactando todo o trabalho do restante do time. Você que é líder, guarde isso. Não menospreze nenhuma situação que é pontual. Dê o seu melhor. Tente buscar por solução, sempre. Talvez a solução não vai estar ali, não vai estar clara, não vai estar pronta. Talvez não tenha uma política definida para aquilo. Mas peça sabedoria divina. É isso que eu falo, associar o conhecimento técnico com a sabedoria e com seu principal dom, para resolver a solução daquele único integrante. E a gente resolvendo o problema e o desafio de um aqui, de outro ali, de outro ali, você vai levar o seu time a entregar resultados extraordinários. Liderança com propósito é isso. Pessoal, faz sentido? Os grandes líderes que estão aqui estão acompanhando esse racional? Pessoal, ainda sobre humildade. Então, humildade na hora de aprender com todos, humildade para ouvir despropositadamente, então é outro ponto de humildade. Humildade, pessoal, para entender um processo que é bem simples. Olha, acompanha aqui que agora é conhecimento técnico, tá? Nós temos um nível
de um nível estratégico na empresa, que são os donos da empresa, CEOs, os diretores. Nós temos um nível tático, que são os gerentes, supervisores e coordenadores. E nós temos o nível operacional, que às vezes tem algum líder operacional aqui e a base. E há um conceito dessa pirâmide do nível estratégico, técnico ao operacional. As diretrizes, os direcionamentos e os indicadores que a gente vai escolher, as metas, elas vêm top-down. Então, diretriz vem lá de cima, porque as diretrizes têm que estar alinhadas com os objetivos estratégicos, as metas também. Nós temos sim que compartilhar com todos e envolver todos nisso, tá? Mas, de maneira geral, diretriz e meta é top-down, do nível estratégico para o operacional. Isso é um conceito de gestão, tá? Então, você que é empresário, você que é líder, entenda esse conceito. Porém, o que é desafiador? Os resultados, eles vêm bottom, da base up, da base para cima. Então, as diretrizes vêm top-down, os resultados bottom-up. Esse é conceito de gestão. Para que os resultados aconteçam, primeiro ponto que tem que existir muito claramente é a boa comunicação. Não pode haver ruídos nessa comunicação. E aí a gente tem que abrir o ouvido constantemente, seja você lá no nível estratégico, no nível tático, ou um líder operacional, abra seu ouvido e leve essa comunicação, leve as diretrizes claramente para o seu time. Então, somente uma boa comunicação e um bom sistema de gestão implantado vai permitir com que aconteça esse caminhamento de diretrizes e de metas de cima para baixo e os resultados voltem. Diretrizes e direcionamento para baixo e os resultados voltem, tá? Então, quem entrega resultado de fato é o time. Não são só frases bonitas que a gente vê por aí, tá? Isso é fato. E o que eu queria trazer como conceito aqui de humildade? Se o time que entrega resultado, quando há uma grande conquista, quem que tem que receber todos os aplausos, os parabéns e estar em evidência é o time. Cuidado, líder, cuidado com o ego. Traga sempre a sua humildade. Independente da conquista, independente do suor que você teve, que você fez e que foi necessário seu, sempre as conquistas são do time. E se tiver difícil para você evidenciar o time, apenas fale isso, fala, não, quem entregou é o time. Se tiver muito difícil, se eles quiserem estar te colocando no maior lugar, num pedestal lá em cima, se retire e ore para Deus e agradeça, continue agradecendo que a graça desce e novas conquistas virão. E agora nessa linha, pessoal, eu queria passar ler uma palavra mesmo que mostra para mim o maior exemplo de humildade nesse sentido. E para isso eu vou lá em João 6, tá? Eu acho que eu já até li essa passagem brevemente para um outro contexto. Mas o que diz? Olha isso, essa passagem muita gente conhece, dependente da religião, tá, gente? Não é sobre religião aqui. Eu tô falando de liderança com propósito. A liderança que associa o conhecimento técnico, eu já entreguei muito aqui conhecimento técnico na live de hoje, com sabedoria divina que a gente tem que buscar todos os dias, com o servir com o seu dom único que Deus te deu. Então isso é liderança com propósito, é atrelar esses 3 pilares. E aí eu já entreguei bastante sobre conhecimento técnico aqui. E agora eu tô falando de humildade, que todo líder tem que ter. Humildade, primeiro para aprender com todos que estão ao seu redor, para buscar conhecer despropositadamente o seu time. E agora eu tô falando sobre humildade para, independente da conquista, reconhecer o time como quem conquistou essa conquista. E quando quiserem te colocar lá no lugar mais alto, no maior pedestal como líder, por ter realmente batido todas as metas, ter transformado o resultado da empresa, se retire, dê toda a honra
a quem merece, se retire, dê dos parabéns para o time e a honra a quem realmente merece essa honra. E agora eu vou ler uma passagem que fala sobre isso. Em João 6, quem quiser acompanhar aí, é aquela passagem onde Jesus alimenta a multidão. Vocês lembram dessa passagem? Que ele multiplica pães e peixes para alimentar a multidão. Uma grande multidão já seguia ele, né? E aí ele estava nessa travessia. Eu vou tentar resumir, mas essa grande multidão já acompanhava Jesus porque ele já tinha feito vários milagres. Então imagine você, né, como líder, você já tinha conquistado o respeito do time. Essa multidão já te seguia, já te acompanhava, tá? Porque você já estava fazendo milagres naquela equipe, já tinha entregado todos os resultados, superado resultados. Então você já tinha conquistado esse respeito, já tinha conquistado essa sua autoridade como líder. E aí ele subiu ali num monte, sentou com seus discípulos, né, que eram outros líderes que estavam em preparação por Jesus, eram realmente quem acompanhava Jesus ali. E aí ele olhou em volta e viu uma grande multidão que estava chegando perto dele. E aí ele disse a Filipe, que estava ali junto dele: onde vamos comprar comida para toda essa gente? Lembra que o líder, ele entrega resultado por meio das pessoas fazendo o que é o certo? Jesus sabia o que ele ia fazer. Ele sabia o milagre que ele ia fazer. Mas ele queria entregar resultado por meio do time. Por isso que ele deu a oportunidade e perguntou para o seu time: e aí? O que a gente vai fazer? Como que a gente vai entregar a comida, certo? Para toda essa gente. E aí na sequência fala exatamente isso. Ele sabia muito bem o que ele ia fazer. E aí Filipe respondeu pelos olhos naturais, olhos humanos, né? Para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Filipe usou o conhecimento técnico dele, os olhos naturais. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse, eu já falei sobre isso, André teve proatividade, né? Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Gente, André aqui, ele foi proativo, mas ele buscou além do conhecimento técnico. Talvez ele pedia sabedoria e Deus estava ali dando sabedoria. Talvez a resposta não estava clara, mas talvez Deus tocou ali o coração dele e falou, olha, mostra esse menino para Jesus. Mostra esse menino, ele tem esses pães, esses peixes, é pouco, mas... Enfim, André teve esse feeling. E é esse feeling que a gente tem que seguir às vezes. Quando a gente pede verdadeiramente sabedoria para Deus todo dia, para Ele estar com a gente na nossa jornada, por mais absurdo que possa ser, se você teve esse feeling, parece que alguma coisa tá mandando você olhar para esse menino, vai lá, busque, conversa, ouça. Jesus disse então, aí ele assumiu a posição dele como líder e autoridade. Digam a todos que se sentem no chão. Todos ali se sentaram. Gente, tinha uma grande multidão, eles se sentaram. Em seguida, Jesus pegou aquele pouco que tinha, deu graças, agradeceu no pouco. Ele agradeceu e compartilhou com todos, repartiu. E aqui fala que repartiu e não dividiu. O que significa isso, gente? Compartilhar e repartir. Quando a gente compartilha, aquilo cresce, aquilo multiplica. Olha que mensagem que tem por trás. Então ele compartilhou, ele pediu para que cada um fizesse esse exercício de repartir e compartilhar os pães. E assim multiplicou, foi o suficiente para matar a fome de todos, porque fala que eles comeram à vontade. Fez o mesmo com os peixes, todos comeram à vontade. E quando já estava satisfeito, foi tão à vontade que até sobrou. Recolheu para não perder nada. E aí, pessoal, quando essa multidão que já confiava em Jesus, já estava seguindo ele, você como líder, se já conquistou o respeito do seu time, todo mundo está seguindo,
tome cuidado, continue humilde, tome cuidado com o ego. Lembre-se que quem entrega resultado é o time, tá? Então, os que viram esse milagre de Jesus disseram, de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. Então, aqueles poucos que ainda não acreditavam e confiavam, ali afirmaram. E aí, pessoal, eu li tudo isso para essa parte. A gente está falando sobre humildade na liderança, a importância da humildade. Humildade em buscar conhecimento com todos, humildade em ouvir despropositadamente e entender as necessidades desse time, mas humildade também para quando você já conquistar o seu reconhecimento do time, quando você conquistar a posição mais alta como líder e quando quiserem te colocar na situação, na condição de pedestal, quiserem te evidenciar, a humildade de entender que a diretriz vem sim de cima para baixo, o direcionamento vem de cima para baixo, mas quem entrega o resultado é o time. Então as vitórias devem ser aplaudidas pro time. E quando o time quiser te colocar nesse pedestal e mesmo assim te colocar num nível acima, olha a mensagem que vem agora. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo para o fazerem rei. Levaram à força, né? Queriam levá-lo à força para o fazerem rei. Então voltou sozinho para o monte. Pessoal, você que quer ser líder com propósito, os resultados quem entrega é o time. Quem merece a evidência ou destaque é o time. Você sim suou, você sim conquistou. Sim, você tem que comemorar as pequenas conquistas. Mas independente do que você tenha conduzido esse time a conquistar, não esqueça que os méritos, você tem o seu mérito como líder, mas os méritos têm que ir para a equipe. E quando eles quiserem te colocar no lugar mais alto, no pedestal, não deixe o ego subir a cabeça, nunca, 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 independente da posição de liderança que você ocupe. E se você estiver correndo esse risco, que você tá lá já, né, o ego subiu a cabeça, e você quer falar, eu consegui, eu conduzi esse time, e a gente bateu todos os recordes, lembre-se sempre que quem te permitiu bater todos os recordes, quem bateu de fato foi o time. Mas quem te permitiu bater todos esses recordes? Porque te permitiu estar vivo, porque te permitiu buscar conhecimento técnico, te deu condição, permitiu você ter esse emprego, permitiu você ter essa empresa. Quem te dá sabedoria todos os dias e quem te deu um dom único para exercer essa liderança, que te permitiu bater todos os recordes, foi Deus. Isso é liderança com propósito. Então, quando você estiver lá e o ego estiver querendo subir a sua cabeça, pessoal, faça como Jesus. Vá para o monte. Coloque seu joelho no chão, no seu secreto, no seu íntimo. E ore a Deus, agradeça a Ele. E ali sim você pode transbordar, agradecer, comemorar, falar, meu Deus, obrigado, nem eu acreditava que seria possível. Ailton, você tá aí, Ailton. Você fala para Deus, nem eu acreditava que a gente ia atingir esse RMC, nem eu acreditava que eu ia conseguir fazer com esses custos baixos, nem eu acreditava que ia ter, o Rô que tá aqui aplaudindo, que ia ter essa quantidade de views, essa ideia que eu tive de reconhecer alguém que estava tendo méritos na empresa. Olha a quantidade de views, de compartilhamento. Agradeça a Deus. Tire o ego. Quando o ego querer subir a cabeça, pessoal, vai lá para o seu monte, vai lá no seu secreto e manifeste, transborde para Deus essa gratidão que está no seu coração, porque quem agradece, a graça desce. Pessoal, todo líder precisa ser humilde, é sobre isso que a gente está falando aqui. E eu falo em ser humilde para entregar resultado. Eu entreguei muito conhecimento técnico hoje. Gente, eu vou ter que pegar aqui para vocês, peraí. Porque eu tenho um bebezinho que não tá me dando trabalho. Mas aí, ó, eu tenho uma bebezinha que eu adotei
que essa daqui tá chorando à noite, essa tá dando trabalho, né, Lala? Pode ficar aqui, tá? No colo. Pode ficar aqui no colinho pra eu terminar. Já tá terminando aqui, Lala. Pessoal, então, nunca se esqueçam disso. Ó, desce aqui. Bonitinho, desce. Volta. Tava chorando aqui, gente. Nunca se esqueçam disso, tá? O líder, ele tem sim que buscar resultado. O papel do líder é entregar resultado. Mas é por meio da equipe, fazendo certo. E se é por meio da equipe, quem entrega resultado é o time. Lembra aquela outra fase que líderes não cuidam de resultado, cuidam de pessoas e pessoas que entregam resultado? É sobre isso também, pessoal. Então eu encerro aqui, eu queria só passar mais uma mensagem, porque veio também muito clara. Quando a gente fala de buscar sabedoria, é sobre isso que eu queria falar. É um provérbio, tá? Tá em Provérbios 2, as recompensas da sabedoria. Então lembra que liderança com propósito é associar o conhecimento técnico, e esse você tem que buscar todos os dias. Quem tá nessa live tá recebendo de graça muito conhecimento técnico. Conhecimento que eu aprendi em cursos, os melhores cursos de liderança. Busque, invista, enfim, aqui é de graça. Então quem estiver aqui comigo vai ter todo o conhecimento técnico que precisa e de graça. Eu não vou nunca vender o que está sendo falado aqui na live para vocês que estão me acompanhando. Quem não está na comunidade, entra na comunidade, que lá eu vou estar compartilhando mais ainda. Então, as recompensas da sabedoria. Eu falo que liderança com propósito... Lá, vem cá. Desculpa, gente. Tem um filho que eu preciso pedir para Deus deixar lá tranquila agora. Porque, ai meu Deus, tá fazendo xixi no tapete. Ô Senhor. Mas vamos lá. Liderança com propósito, busca constante de conhecimento técnico, com a busca constante por sabedoria, com exercer o seu dom único de Deus, tá? E as recompensas da sabedoria. O que diz em Provérbios 2? Lá, vem cá. Filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que mando você fazer. Olha só, gente, lembra que eu falei sobre escutar, humildade para ouvir e aprender com todos, do time, o seu líder, consultores? Então, olha o que fala. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá que dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. Então, para finalizar, pessoal, o que eu desejo hoje? Eu já peço a Deus que Ele dê sabedoria e discernimento para vocês conduzirem todas as situações da vida de vocês. Todas as situações como líder, que vocês busquem sabedoria todos os dias. Que Ele dê justiça, que vocês sejam justos. Pessoal, é assim, né? Live é live, é ao vivo. Alalá, obrigada. Agora eu queria mostrar para vocês a cena. Obrigada, Alzirinha. A Alzirinha apareceu como um anjo aqui, resgatando a Lala. Ela gosta de colo, Alzira, muito colo, tá? Isso. Gente, a Alzira, ela é um anjo que trabalha aqui comigo todos os dias. E ela resgatou a Lala. Pra quem não sabe, a Lala é a cachorra que eu não, né? O Theo adotou no final de semana. É minha terceira adotada, tá? Eu tenho esse probleminha, eu não posso ver cachorros com olhares doces, que aí eu adoto, né? Basta o marido viajar uma semana, já vai entrando mais cachorro em casa. Mas enfim, pessoal, o que eu desejo? Vamos finalizar aqui. Mas eu desejo que Deus dê toda a sabedoria que vocês precisam para conduzir a liderança que vocês exercem. Que vocês busquem de fato e peçam a humildade. Vocês que têm essa dificuldade por algum motivo, às vezes tem muito conhecimento técnico, tem mestrado, doutorado, é PhD, busquem ser humildes, aprender com todos, independente do conhecimento técnico que vocês têm.
Busquem a sabedoria, ouçam os sábios, pessoal. Tem gente que não tem conhecimento técnico nenhum, mas a gente vê tanta sabedoria naquela pessoa, não é? Vocês já se depararam com isso? Eu conversando com a equipe operacional, eu parava para conversar, eu falava, meu Deus, que ensinamento que eu recebi hoje. Ontem eu conversando ali com a minha tia, a gente mantém, né? Minha tia tem alguns desafios de saúde, vamos dizer assim, né? E muitas vezes a gente não dá tanto ouvido a ela. Mas ontem ela falando, eu falei, meu Deus, olha a sabedoria que o Senhor está trazendo na boca da minha tia hoje. Então escutem os sábios, sejam humildes. Deus fala por meio de qualquer pessoa com a gente. Escutem os sábios. É isso que fala aqui em Provérbios, é isso que eu desejo para vocês. Que vocês tenham muita sabedoria, muita humildade para conduzir a liderança que vocês exercem. Que vocês sejam justos, peça a justiça divina para que vocês não prejudiquem ninguém, não sejam pedra de tropeço na vida de ninguém. É isso que eu desejo a vocês. E fazendo isso, atrelando o seu conhecimento técnico, a sabedoria divina e pedindo que Deus mostre o seu dom único aqui, qual realmente é o seu dom para servir o próximo, que vocês alcancem resultados inimagináveis. Aqueles resultados você falava, meu Deus, é impossível a gente fechar esses custos, é impossível a gente ter essa margem. Aí tem que vir a fé inabalável e a esperança em Deus que é possível sim. Não há o impossível para Deus. E é isso que eu desejo para vocês, resultados extraordinários. Que vocês tenham um excelente dia, uma excelente semana. Obrigada por quem está aqui comigo acompanhando essa série de lives. Essa foi a 11ª. Eu vou compartilhar esse resumo agora, já lá na comunidade. Vou compartilhar a música que eu coloquei no início. Vou compartilhar os links das lives também, para quem não acompanhou as outras. E você, que foi a primeira vez, compartilhe, gente. Compartilhe, porque quem compartilha multiplica. E não é compartilhar pela Nath, não, é a mensagem. Compartilhe a mensagem. Dê um print aqui e faça o seu resumo. O que serviu para você? Mostre para as pessoas, compartilhe esse conhecimento. Não quer compartilhar a minha live, a minha pessoa e a minha imagem? Que você compartilhe o conhecimento com o seu time, tá bom? Quem quiser compartilhar e convidar os amigos, fique à vontade. Eu recebi de graça e é de graça que eu tô compartilhando. Beijo, um ótimo dia, ótima segunda e ótima semana. Fiquem com Deus.